plano das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que é um tempo de glória, é um tempo de vitória, é um tempo de triunfo, de grande celebração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pelos 20 anos da Memorial em Silva Jardim. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém, igreja? Queremos celebrar o nome do Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Fique de pé, por favor, abra sua Bíblia. E eu estou aqui agradecendo muito a Deus, porque fazer parte dessa celebração poderia ser muito importante, mas ainda mais importante é estar aqui hoje com a minha família, ao lado da família do pastor Luiz Sérgio, alguém que a gente viu crescer, se desenvolver. Eu lembro da primeira mensagem que o pastor Luiz Sérgio pregou lá no nosso ministério, eu lembro como se fosse hoje, esse momento, ele na época ainda pregando pela primeira vez na minha frente, tentando se justificar, agora sem vergonha demais, mas bastante constrangido de pregar sua primeira mensagem, mas desde aquele momento, sempre foi um grande pregador, sempre foi um homem de Deus, abençoado. Também a irmã Silvia ao seu lado, eu quero louvar a Deus, porque a Renata cresceu, e agora toda a família tem servido a Deus. Queridos, orei, pensei, refleti, e Deus trouxe ao meu coração um texto bíblico. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versos de 7 a 13. Eu quero ler esse texto e quero pregar essa mensagem ao seu coração, mas eu tenho uma convicção de Deus. Só pelo fato de eu ler a palavra do Senhor aqui ao seu coração nessa noite, você será abençoado. Porque a palavra de Deus, queridos, abençoa. Muito mais do que aquilo que nós podemos fazer na transmissão da palavra, a própria palavra pura e simples, pela ação do Espírito Santo, ela fará uma obra em sua vida, na vida dessa igreja. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos meus pés e reconheçam que eu os amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também guardarei da hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome, o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz à Memorial em Silva Jardim. Vamos orar, queridos? Querido Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu sou grato ao Senhor por poder pregar a Tua palavra nessa noite. Grato ao Senhor pela vida dessa igreja, pelos 20 anos, e porque a Tua igreja se encontra aqui, ó Deus, na disposição de Te ouvir e de Te obedecer. Deus, traga um pouco mais da Tua palavra, traga um pouco mais da ação do Teu Espírito nesse ministério, para que por intermédio, Deus, da Tua palavra haja avivamento, encorajamento, fortalecimento no Espírito, para que Teu povo, ó Pai, ouse ainda mais proclamar o Teu nome, a Tua verdade, a Tua santidade em Silva Jardim. Que o Senhor possa estabelecer a vida do Teu obreiro aqui ao lado da sua família, Deus, o anjo dessa igreja, ao lado do Teu povo, e ó Deus, e que o Teu Santo Espírito possa falar, o Teu povo possa ouvir, e ó Deus, e que a Tua palavra se cumpra sobre a vida dessa igreja, como se cumpriu sobre a igreja em Filadélfia. Pai, todos nós queremos ouvir e queremos abrir os ouvidos do nosso coração. Fala, Deus, em nome de Jesus. Usa a minha vida, Deus, por misericórdia e graça, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, eu não gosto de pregar
sobre as igrejas de Apocalipse na igreja dos outros. Particularmente não me sinto muito à vontade, mas eu me senti muito feliz quando eu entendi e percebi que o Espírito de Deus me conduziu à igreja de Filadélfia. Porque, irmãos, a igreja de Filadélfia é uma igreja muito especial entre as igrejas do Apocalipse. E você vai notar isso e vai entender qual é o diferencial dessa igreja entre as 7 igrejas da Ásia. Irmãos, aqui estão as 7 igrejas da Ásia. O Senhor está de maneira estratégica utilizando essas igrejas dentro de uma simbologia. Porque essas igrejas estão representando agora a todas as igrejas do mundo inteiro, em todos os tempos na face da terra. Na simbologia do Velho Testamento, do Novo Testamento, você sabe, o Apocalipse é um livro repleto de simbologias. E nessa simbologia agora, as 7 igrejas estrategicamente posicionadas, com uma referência de todas as igrejas que existiram e existem na face da terra. E agora o Espírito Santo nos conduz a uma reflexão, nós como igreja, a entender o que Ele quer tratar com cada um de nós. Então, irmãos, a mensagem de hoje, ouça o que o Espírito Santo diz a Silva Jardim, a Memorial em Silva Jardim, por essa referência. Uma das principais características e marcas do Apocalipse são as bem-aventuranças. Olhe para a sua Bíblia, capítulo 1 do Apocalipse. Eu quero começar a mencionar a você a primeira bem-aventurança que se vê aqui no Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3. Diz assim o texto: feliz ou bem-aventurado é aquele que lê as palavras dessa profecia. Felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então comece a compreender que o Senhor está dizendo que a felicidade, irmãos, a felicidade da nossa vida, a bênção do nosso coração como igreja, a bem-aventurança de Deus para nós, é quando nós ouvimos, guardamos o que está escrito na palavra do Senhor. E eu quero então introduzir a palavra de Deus hoje pensando nisso. E irmãos, agora estar no capítulo 1 é muito interessante, porque o capítulo 1 ele é introdutório ao livro do Apocalipse, e eu vou aqui apenas mencionar a você um breve resumo que se encontra de todo o livro do Apocalipse através de 3 frases ou 3 fundamentos, 3 verdades fundamentais que resumem todo o livro do Apocalipse. A primeira delas nos versos de 4 a 5, e você vai acompanhando na sua Bíblia, apenas menciona, eu tenho muita coisa a dizer hoje a você. Existe um Deus, querido, todo-poderoso. E esse Deus se revela assim, logo ao início do Apocalipse. É sobre esse Deus que nós estamos falando. É esse Deus todo-poderoso e soberano que está sobre a vida da sua igreja. Ele se apresenta, Ele se mostra, se manifesta assim. Versos de 5 a 6. Este Deus que é todo-poderoso, Ele reina. E nos versos de 7 a 8, esse Deus todo-poderoso voltará. Então perceba, há um Deus que é todo-poderoso, e esse Deus todo-poderoso, Ele reina, e esse Deus que é todo-poderoso e reina, Ele voltará. E o livro de Apocalipse então está nos remetendo a essa verdade da grandeza e do poder de Deus. O livro do Apocalipse é um livro para mim, querido, é um livro para você. É um livro então para Memorial em Silva Jardim. Irmãos, aqui está a carta que foi dada então à igreja, às igrejas, com o principal objetivo de demonstrar o triunfo que a igreja terá, para mostrar que o Senhor da história, Ele está governando e Ele tem a história nas suas próprias mãos. O Senhor, o soberano Deus, aquele que reina e que é poderoso, reinará e voltará. Ele tem o controle, Ele tem o poder, Ele tem a história nas suas mãos. E agora Ele se revela dizendo que Ele tem o governo sobre a sua igreja. Ele é o Senhor da história. E Ele é aquele que reina e sempre reinará. Nos versos 10, nos versos 17 e 18, eu quero chamar a sua atenção do capítulo 1, ainda nessa parte introdutória, antes de começar a falar de Filadélfia. Preste atenção na riqueza do detalhe bíblico. No dia do Senhor achei-me no Espírito,
E ouvi por detrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Agora vá até o verso 17 comigo. Quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E que tenho as chaves da morte e do Hades. O que é interessante, queridos, é que agora nessa visão profética de revelação, João, ele é arrebatado em espírito. E diz o versículo de número 10, que ele ouve uma voz por detrás dele. No primeiro momento, ele ouve uma voz que vinha por detrás dele, a voz do Senhor, o soberano. Logo em seguida diz que então ele, mais do que ouvir a voz, as mãos do Senhor tocam sobre ele, tocam em suas costas por detrás dele. Versículo 17. Irmãos, que momento especial, porque nós estamos ouvindo agora a voz do Espírito a uma igreja perseguida. Agora João, vivendo um tempo de provação e perseguição, em primeiro lugar, ele ouve a voz do Senhor, e ele sente o toque da mão de Deus sobre as suas costas. Preste atenção, irmãos, nós somos igreja do Senhor, e o Senhor está nos mostrando que Ele é o Deus que reina soberano, cheio de graça e misericórdia. Ele é o Deus que fala ao nosso coração. Nos momentos mais difíceis de perseguição, de luta, nós ouvimos a voz do Senhor sussurrando ao nosso ouvido. Mais do que isso, Ele é o Deus que nos surpreende com o toque das mãos dEle sobre a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ao Deus que fala, ao Deus que nos toca com a sua própria mão. Irmãos, é tremendo nos entendermos enquanto igreja do Senhor, e que Ele está tocando a nossa vida, tocando, nos movendo e falando ao nosso coração. E qual é a visão, irmãos, que está chegando agora? A visão dos candeeiros, dos candelabros. E a partir daqui então se desenvolve toda a revelação às 7 igrejas. Porque nessa parte introdutória o Senhor está demonstrando o cenário em que Ele fala à igreja, e está então a visão simbólica da revelação. E qual é a visão? A visão dos candeeiros ou dos candelabros. É um fato interessante. Para que serve um candelabro ou um candeeiro? Exatamente, irmãos, o Senhor está falando sobre a sua igreja que é portadora da sua luz, a igreja que é portadora da sua própria presença, da sua imagem na terra. A igreja é aquela que leva a luz do Senhor Jesus. Irmãos, a visão do candeeiro, do candelabro, ela é forte na Bíblia. Vamos agora então ao Velho Testamento, lembrando disso. Zacarias capítulo 4. A visão que é dada a Zacarias acerca de Zorobabel, sobre a reconstrução do templo. Ali ele vê exatamente a visão de um candeeiro, um candelabro. Diz assim o texto bíblico: e me perguntou: o que você está vendo? E eu respondi: eu vejo um candelabro de ouro maciço, um candeeiro de ouro maciço. Zacarias capítulo 4. E ele começa a descrever, e ele vai dizer: mas não é uma coisa comum, não é um candelabro qualquer, mas é um candelabro de ouro, e ouro maciço, não apenas de revestimento, não apenas banhado a ouro, mas de ouro em toda a sua inteireza. A sua natureza é sem nenhuma mistura, sem nenhuma contaminação, apenas ouro. Mas o que é esse candelabro, irmãos, nessa visão profética de Zacarias a Zorobabel? Símbolo de Israel, símbolo do povo de Deus. Veja que desde o Velho Testamento o Senhor tem trabalhado com essa visão, até chegar ao Apocalipse, a igreja do Senhor Jesus. E no capítulo 2, no capítulo 4, versos 2 e 3 de Zacarias, ele vai dizer que nessa visão do candelabro, havia no candelabro, na parte de cima, na parte superior, havia um recipiente de azeite, e depois haviam 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e uma à esquerda, numa representação muito clara, de que dali então vinha a provisão de Deus para a luz. O azeite como símbolo do Espírito Santo sobre o povo de Deus, significando a providência divina vem do céu, vem do alto, vem de cima. E por essa razão ele diz que o depósito de azeite estava na parte superior.
Atenção, igreja, a provisão da igreja, a provisão da nossa vida vem de cima, vem da parte superior. Sem a provisão de Deus, a igreja não funciona, a igreja não brilha, não há combustível, não há possibilidade de haver luz. A igreja para, a obra para, e a sua provisão, a provisão da tua vida, a provisão da tua família, a provisão do teu ministério, desse ministério, meus irmãos, vem de cima, vem do alto, vem exatamente desse símbolo do Espírito Santo. O azeite é sustento divino. Por isso Deus disse a Zacarias, diga a Zorobabel, pelo Espírito Santo de Deus, que ele edificará essa obra e esse templo, mas não só essa obra e esse templo, mas a toda a nação de Israel. Se estabelece o povo de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Se estabelece a obra do templo da igreja pelo Espírito Santo de Deus. E essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não é por força ou por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Porque se tentarmos construir, irmãos, a obra do Senhor pela nossa força, ela não permanecerá. E se for com o nosso dinheiro, com o nosso empenho, com a nossa habilidade, com a nossa energia, com o nosso prestígio, com a nossa habilidade, ela não permanecerá. Somente se vier deste poder que está na parte superior, que vem do alto, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Volte comigo então, a Apocalipse capítulo de número 3. Qual é a intenção de Deus? A mostrar o candelabro então como a referência da igreja. Senão dizer que a igreja não tem luz própria, mas que a luz da igreja é a própria luz do mundo, que é o Senhor Jesus. E que Ele tem escolhido a sua igreja, Ele tem posicionado a sua igreja como um candelabro. A igreja então é simbolizada pelo candeeiro. Sobre nós está a luz do Senhor. Tira Jesus da igreja, acabou a luz da igreja, apagou a igreja. Não há mais nenhum sentido ou significado, é um ornamento apenas, é um enfeite apenas. Irmãos, há muita igreja enfeitando o mundo, enfeitando as comunidades, mas não exercendo um papel profético, libertador e curativo sobre a comunidade. Mas nós somos aqueles que acendem a luz e representam a própria glória de Deus. Os 7 candelabros, nessa visão simbólica, irmãos, o número da perfeição de Deus. Deus está perfeitamente representado através das 7 igrejas da Ásia, que representam todas as igrejas espalhadas na face da terra, como já disse. Mas um detalhe interessante, queridos. A Bíblia vai dizer que Jesus, Ele está passando por entre as igrejas e Ele está no meio dos candelabros. Preste muita atenção a esse detalhe. Quando o Senhor está dizendo que Jesus, Ele está no meio dos candelabros. A presença de Jesus, meus irmãos, que importância, que reverência e que temor. A imagem do Senhor no meio da sua igreja. Nós estamos ali, irmãos, representados através das 7 igrejas, mas lembrando que Jesus está no meio delas. E então, irmãos, essa mensagem é endereçada a nós agora, lembrando que Jesus, Ele está estabelecido no meio da sua igreja. E nos versos de 1 a 4, João vai entregar a mensagem da revelação. No capítulo 1 de Apocalipse, ele vai dizer então que essa mensagem é dada ao anjo da igreja. E quem é o anjo da igreja? Irmãos, a interpretação do texto dá conta de que o anjo da igreja é o pastor humano, o pastor Sérgio, o pastor Vladimir. É essa visão simbólica do líder espiritual que está sobre a igreja, e o Senhor está dizendo: eu envio a minha mensagem, eu dou a minha revelação ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. Irmãos, nada pode ser de maior consolo a um pastor, senão saber que ele está nas mãos do Senhor. Pastor Sérgio, nós não estamos escapulindo por entre os dedos de Deus, mas nós estamos no centro da mão de Deus. E o Senhor está dizendo exatamente isso,
que ele entrega essa mensagem ao anjo da igreja e que o anjo da igreja está nas mãos do Senhor. Nada vai acontecer, irmãos, fora da soberania de Deus, fora do controle do Senhor. Ele tem as 7 igrejas, diz a palavra, os 7 anjos nas suas mãos. E cada igreja com o seu anjo protegido, cada igreja abençoada com o seu anjo protegido pelas mãos do Senhor. E que você hoje traga isso ao seu coração. Nada pode nos dar maior segurança como a igreja do Senhor, em saber que o seu anjo, o seu pastor, a sua liderança, a própria igreja está protegida pelas mãos de Deus. Em cada igreja a qual o Senhor se revela, essa frase, ela retorna e ela prevalece. Eu conheço as tuas obras. Tremendo isso, queridos. O Senhor conhece a Memorial em Silva Jardim. Ele nos conhece. Ele sabe quem somos, Ele sabe o que estamos fazendo. Impressiona que Ele conhece e está vendo todas as coisas e as obras que a igreja está realizando. Isso nos ensina. Você consegue imaginar muitas vezes, você consegue pensar muitas vezes nas coisas boas que a sua igreja está fazendo e está vivendo. Essa é a primeira imagem que o Senhor nos revela. Quando Ele olha para a sua igreja, em todas as 7 igrejas, a primeira coisa, o primeiro destaque que Ele faz, quando Ele diz, eu conheço as suas obras, Ele começa a descrever as qualidades da igreja. Meus irmãos, o Senhor é aquele que olha para a vida da sua igreja com um amor tremendo. E a primeira coisa que Ele vê são as qualidades da igreja. Diferente de nós, muitas vezes, não é verdade? Que somos tão ávidos a perceber as falhas, os defeitos, as desvirtudes da igreja, do pastor da igreja. Mas o Senhor não. Com os seus olhos, a primeira coisa que Ele pode ver são as qualidades da igreja. Porque nós nos habituamos, irmãos, a ver o pontinho preto no quadro branco e às vezes aumentamos ainda as coisas. Que essa igreja aprenda com Jesus e pelo Espírito do Senhor a enxergar as qualidades que essa igreja tem. Quantas coisas boas e tremendas Deus está fazendo aqui. E que o teu coração seja colocado nisso com gratidão, com amor pela sua igreja. E dizendo que igreja boa é a minha. Igreja boa é a minha. É a igreja que Deus me deu, que Deus me colocou para viver. É a igreja mais abençoada que pode existir. É a minha igreja. E os problemas da igreja, o Senhor trata. Aos problemas da igreja Ele adverte, alerta e até disciplina. Mas o Senhor sempre oferece, irmãos, um tempo para mudança. Há um tempo para que a igreja possa ouvir a voz do Espírito e possa responder à voz do Espírito. Algo interessante, irmão, se vê no contexto da igreja em Filadélfia. A cidade de Filadélfia, esta igreja ainda hoje está de pé. Dentre as 7 igrejas do Apocalipse, a única igreja que ainda hoje a sua fé está viva. Eu não estou falando do seu templo, mas estudando a história do cristianismo, como resultado da fé dessa igreja em Filadélfia, até hoje essa igreja ainda existe. Ela transpassou os séculos dos séculos e a sua fé ainda se encontra estabelecida. Na década de 90, eu ouvi dizer que essa igreja tinha mais de 1000 membros entre os muçulmanos. Igreja proveniente exatamente dessa igreja do Apocalipse. Ali na Turquia, ainda estabelecida, com uma fé viva e eficaz. A única igreja. Aliás, você nunca ouviu por aí uma igreja com o nome de Igreja Batista de Pérgamo, Igreja Batista de Laodiceia. Mas quantas igrejas batistas de Filadélfia e outras igrejas pentecostais de Filadélfia você já ouviu por aí? Muitas, porque é a única igreja do Apocalipse que se estabeleceu de maneira fiel e vigorosa diante dos olhos do Senhor. E agora eu quero partilhar com você de alguns ensinos dessa igreja, porque se essa igreja é uma referência de fé, nós queremos aprender com ela. E Jesus se apresenta à igreja. Existem agora 3 formas com que Jesus vai se apresentar. A primeira: aquele que está falando com vocês é santo. Depois ele diz, na segunda maneira que ele se apresenta à igreja: eu sou verdadeiro, autêntico, eu sou a própria verdade. Mas eu quero
gastar um pouco de tempo com você, para falar sobre essa expressão que para mim agora é tão importante. A terceira identificação, ele diz: eu sou aquele que tem a chave de Davi. Sabe o que isso significa, querido? A Bíblia diz, na Bíblia, a chave é símbolo de autoridade. E agora o Senhor está se revelando com toda a sua autoridade. Você dá a chave da sua casa e do seu carro para qualquer pessoa? Duvido. Não é qualquer pessoa que você põe a chave da sua casa na mão, ou a chave do seu carro na mão de outra pessoa, mas somente alguém a qual você possa confiar, alguém que você sabe que tem condições para isso. Então, na Bíblia, a chave é símbolo de autoridade. Eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías, porque a Bíblia explica a Bíblia. E lá em Isaías, capítulo de número 22, versos de 20 a 22. Na verdade, Apocalipse está fazendo menção agora a essa palavra de Isaías, no capítulo 22, a partir do verso 20. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, eu o vestirei com o manto que pertencia a você, e com o seu cinto o revestirei de força, a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. E o que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir, diz o Senhor. Esse texto do Apocalipse é uma referência clara a esse texto profético de Isaías. O abrir e o fechar, essa autoridade, esse governo, este poder, está nas mãos de Deus. E você que está procurando agora, eu quero dizer isso à sua vida. Você que está procurando agora uma porta aberta em qualquer área da sua vida, você tem que entender que essa autoridade, que este poder e esse governo está nas mãos do Senhor. E que Ele não é apenas capaz de abrir, mas Ele também, na sua autoridade, Ele é capaz de fechar. Porque Ele tem o poder de abrir e fechar. E o que Ele abre, ninguém fecha. E o que Ele fecha, ninguém abre. A vida de um crente, meus irmãos, está debaixo deste governo. A nossa vida como igreja do Senhor está debaixo dessa autoridade do Senhor. Portanto, a porta aberta ou a porta fechada na sua vida é uma questão de soberania divina. Se não está abrindo, queridos, é porque Deus sabe que não é o melhor para você. Na visão soberana de Deus, Ele sabe que não é por lá que você deve de passar. Não é esse o caminho que Deus estabeleceu para você. E isso para nós é um tanto quanto difícil. Porque a gente apenas se apega ao fato de que Deus tem autoridade de abrir. Então, Senhor, abre essa porta. E muitas vezes o Senhor está dizendo, mas na autoridade que você me deu, e que eu tenho sobre a sua vida, eu não vou abrir. E às vezes nós ficamos brigando com Deus, no lugar de nos rendermos à sua autoridade. Ele tem a chave. E na hora, irmãos, de abrir, Ele abre. Mas uma palavra importante para você: o diabo, ele não tem poder de fechar porta alguma da sua vida. Porque aquele que tem a chave de Davi nas mãos, o Senhor Jesus, o Rei soberano, só Ele pode fazer isso. Nada, ninguém determina sobre a vida da igreja, senão o Senhor da igreja. E agora, irmãos, uma palavra importante para nós que precisamos marchar triunfantemente como igreja, lembrarmos que as portas do inferno não prevalecerão. Não adianta o inferno, o diabo tentar fechar a porta, porque aquele que tem a chave vai diante de nós. E por todo lugar onde o Senhor conduzir essa igreja, ela irá e passará com poder e autoridade, porque o Senhor está sobre a sua igreja. Somente Ele tem autoridade de abrir e fechar portas na vida de um crente e na vida da sua igreja. Ele tem a chave de Davi, e quem abre, Ele é o que abre. E agora eu quero falar um pouco sobre as virtudes da igreja. Ele vai começar a descrever. Eu aprendo algumas coisas importantes aqui, até surpreendentes. Enquanto todas as igrejas receberam reprovações, a Filadélfia, irmãos, a única igreja que não recebeu do Senhor nenhum tipo de reprovação ou reprimenda. Tremendo isso.
uma igreja plenamente saudável diante dos olhos do Senhor. É o sonho de qualquer pastor. Interessante porque quando você olha as igrejas da Ásia, tinha umas igrejas ali que tinham um ministério tão vigoroso, tão glamuroso, que talvez enchesse os olhos de qualquer pastor. Mas o engano, irmãos, porque o Senhor que via e conhecia as obras da igreja, Ele ia por detrás de tudo e começava a destacar uma série de problemas que a igreja tinha, que aos olhos humanos eram imperceptíveis, mas o Senhor começava a descrever os problemas da igreja. Agora esta igreja, a igreja de Filadélfia, você vai ver comigo daqui a pouco, uma igreja fraca, uma igreja pequena, mas uma igreja que não teve nenhum tipo de reprovação diante dos olhos do Senhor. Ela representa aquilo que Jesus quer encontrar no seu povo. Essa igreja, meus irmãos, representa o que Jesus quer ver aqui em Silva Jardim, na Memorial. O que Ele quer ver na igreja de cada um de nós. As virtudes dessa igreja eram duas. A primeira, uma igreja, irmãos, que tinha consciência da sua missão. Se queremos ser uma igreja, se essa igreja quer ser aprovada pelo Senhor, ser saudável diante dos olhos do Senhor, que tenha consciência da sua missão. O texto diz: eu tenho uma porta aberta diante de ti. Irmãos, que porta aberta é essa? Eu quero que você entenda que no Novo Testamento, porta aberta é símbolo da obra missionária. O apóstolo Paulo, por várias vezes, quando ele menciona uma porta aberta, ele está falando de uma oportunidade de evangelização, do cumprimento da missão da pregação do evangelho. Então, irmãos, quando o Senhor está dizendo que essa igreja tem diante dela uma porta aberta, Ele está falando da sua vocação missionária, do cumprimento da sua missão. Isso agrada ao coração do Senhor. Sobretudo, se há alguma coisa que aprova uma igreja diante dos olhos de Deus, é a sua consciência do cumprimento missionário. Interessante, a única igreja que permaneceu até os dias de hoje, porque nunca perdeu a sua consciência missionária. Uma igreja que até os dias de hoje está estabelecida, com mais de 1000 membros, num local entre os muçulmanos, porque ela sempre teve diante dela a visão de uma porta aberta e o cumprimento da sua missão. Glória a Deus por isso, porque essa igreja permaneceu e não desapareceu como as outras igrejas da Ásia. Irmãos, o que faz uma igreja permanecer, o que leva uma igreja a não desaparecer, é o cumprimento da sua missão. Uma igreja que deixa de cumprir a sua missão, ela desaparece, ela perde o sentido, ela acaba. Nós não estaremos aqui, meus irmãos, para sempre. Certamente que se Jesus não voltar, enquanto estamos vivos, nós vamos passar, mas eu tenho certeza que você deseja que a Memorial em Silva Jardim permaneça até a volta do Senhor Jesus, amém? Pelos séculos dos séculos, se necessário for, e Jesus não voltar, que essa igreja permaneça, que essa obra que os irmãos estão realizando hoje, aos 20 anos da igreja, seja uma maneira de consolidar essa voz profética sobre a terra, até que Jesus volte para buscar o seu povo. Mas, irmãos, para manter isso vivo, a igreja precisa consolidar a visão de uma porta aberta diante dela, o cumprimento da sua missão, para que nunca se perca isso, para que a igreja nunca desapareça da face da terra. Essa igreja tinha essa consciência do seu dever como igreja. Ela sabia que ela havia sido plantada ali, com essa missão. O que é que você tem feito, querido, com a porta aberta que Deus tem colocado diante de você? O que nós temos feito como igreja do Senhor Jesus com essa porta aberta que está diante de cada um de nós? A nós, irmãos, que entramos na igreja, levantamos as mãos, requeremos o poder de Deus, um poder que Deus derrama, porque Ele é fiel na sua promessa, Ele já tem derramado a virtude do seu Espírito, e a gente vai mesmo fundo, a gente pede que Deus derrame toda a sua glória, a sua Shekinah. Irmãos, o que nós estamos fazendo com esse poder que vem do alto? E muitas vezes não estamos dispostos a usá-lo. Então, querido, use para evangelizar, passe por essa porta aberta que está diante de você, porque essa é a razão de nós recebermos o poder do alto. Mas ser-me-eis as minhas testemunhas,
quando receberem do alto forem revestidos pelo meu Espírito. A palavra é exatamente essa: quando do alto vocês forem revestidos pelo Espírito Santo, então vocês vão ser minhas testemunhas. Essa igreja já está revestida com o poder que desce do alto, amém? Só precisamos ser testemunhas do Senhor. Tudo que se faz aqui, irmãos, eu tenho certeza, tem um único objetivo: a proclamação do Evangelho. E o dia que não for assim, então fecha a porta, deixa de ser igreja. Quando nós não fizermos tudo na igreja com o objetivo de proclamarmos o Evangelho e a glória de Deus, então pode fechar, pode terminar. A segunda virtude dessa igreja era a fidelidade. Eu disse a você que existiam duas virtudes. Agora a segunda virtude é fidelidade. Porque apesar de toda a perseguição dos judeus, descrita aí como você viu, o Senhor disse assim: vocês não negaram a minha fé. A virtude que Deus está enxergando na igreja de Filadélfia é uma igreja que não abandonou a fé, não negou a fé, apesar da perseguição que sofria dos judeus. E o texto diz uma coisa muito interessante. O texto diz: eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Versículo 8, aqui tem uma coisa tão linda, tão singela, quando o Senhor diz: eu conheço, Filadélfia, as tuas obras, e eu sei que você tem pouca força. Então, queridos, aparentemente Filadélfia não era uma igreja forte, aparentemente não era uma igreja grande numericamente, uma igreja pequena, quem sabe, mas olha a força da igreja, irmãos, o poder da igreja, aonde está? Guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Uma menção, queridos, à fidelidade a Deus. Irmãos, o poder da igreja, o vigor da igreja, a força da igreja está na sua fidelidade ao Senhor. Obediência, irmãos, e compromisso. Obediência e compromisso são os destaques da igreja em Filadélfia. Perceba que Jesus não está elogiando os ministérios da igreja, não está elogiando os pastores da igreja, os planos estratégicos, as estratégias ministeriais, a estrutura da igreja, nada disso, mas ele está dizendo: mas a fidelidade da igreja, a palavra, a minha palavra e ao meu nome. Compromisso, irmãos, é o que Deus espera de nós, uma igreja compromissada com Ele. E lá em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar exatamente sobre isso, porque quando nós somos fracos, então somos fortes. E ele diz então que essa igreja não tinha muita força, aparentemente não era uma igreja forte, mas quando nós somos fracos, então somos fortes. Quando uma pessoa se acha forte, quando uma igreja se acha forte e capaz nela mesma, ela assina o seu atestado de falência. Mas quando uma igreja reconhece a sua fraqueza, ela assina o seu atestado de dependência de Deus. E quando uma igreja depende de Deus, não depende de mais nada, então, irmãos, Deus dá graça. Porque o Senhor resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Irmãos, que haja a graça de Deus aqui, sobre essa igreja em Silva Jardim. Que haja, irmãos, em nosso coração um sentimento de que somos pequenos e fracos, a despeito de qualquer crescimento numérico, a despeito de qualquer desenvolvimento espiritual. Que nunca falte em nosso coração, irmãos, humildade e quebrantamento, para que essa igreja cresça diante dos olhos do Senhor. É na força que vem do Senhor, que vem de Deus. Mais à frente, então, o texto bíblico vai falar sobre a oposição da sinagoga de Satanás. Já vou caminhando já, então, ao final da mensagem. Aos da sinagoga de Satanás, que se declaram ser do Senhor e não são. Preste atenção, olha para mim. Eu vejo aqui, irmãos, um perigo tremendo. Porque o Senhor vai fazer uma advertência seríssima. Ele vai dizer: aos da sinagoga de Satanás, que se declaram ser do Senhor e não são. Sabe qual é a minha preocupação com esse texto? É esse tipo de colocação. Há pessoas que pensam que são de Deus, há pessoas que pensam que são igreja, que pensam que são crentes, mas não são. E o detalhe, meus irmãos, que não há aqui uma visão de uma pessoa que está falando de forma enganosa, fraudulenta.
mas é alguém que pensa que é e não é. Alguém que acha que é, mas não é. Então, irmãos, a necessidade que haja no nosso coração, em nossa vida, conversão genuína, quebrantamento espiritual. E o Senhor vai dizer assim, que nessa advertência, eles serão prostrados, eles se prostrarão diante de mim. E quando o Senhor está falando isso, Ele diz, se prostrarão diante do meu amor. Eu vejo, irmãos, de maneira linda e tremenda o Senhor dizendo, não é dizer que eu vou pegar e destruir todos aqueles que pensam que são, mas não são. Quem sabe eles pensam com sinceridade que são, mas não são. Mas haverá um momento onde eles se prostrarão, se converterão ao meu amor. Sabe, querido, o Senhor proporciona a nós sempre uma possibilidade de nos convertermos diante do seu amor, de nos rendermos, de nos prostrarmos diante do seu amor. Irmãos, que nos prostremos diante desse amor do Senhor, que reconheçamos então quem Ele é. E então, irmãos, ao final desse texto, surgem as promessas de Jesus. Promessas àqueles que são fiéis. Ele tem 4 promessas. Veja o final do texto que lemos, capítulo 3 do Apocalipse, de 7 em diante, e chegando ao final então, dos versos 10 em diante, acredito, a primeira parte ele vai dizer, te guardarei na provação. Quem aqui está passando por uma provação, eu quero dizer a você, na autoridade dessa palavra, que o Senhor guardará a tua vida. E que essa é uma promessa de Deus para a vida da sua igreja. Que no tempo da provação, eu vou guardar a tua vida. Eu vou estar com você. Ele não nos promete nos livrar das provações, porque elas são necessárias para a nossa vida, para o nosso crescimento. Mas, irmãos, o que está aqui empenhado, a palavra do Senhor é uma garantia extraordinária. Eu te guardarei no dia da tua provação. Seja qual for a provação, eu vou estar com você e eu vou te guardar. Aqueles que são fiéis, a prova virá também, mas serão guardados pelo Senhor. Fidelidade à palavra do nome do Senhor, irmãos, não é garantia de isenção de problema, nem de sofrimento, nem de provação. É garantia que no meio da provação, a sua igreja, o seu povo, o crente, será guardado pelo Senhor. As lutas virão, as dificuldades surgirão, mas a sua igreja, o seu povo fiel, jamais será desamparado. Segunda promessa, ele diz, venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. E coroa, queridos, é sinal de honra. E o Senhor está dizendo, olha, vigia, querido, vigia para que ninguém te desonre, para que a tua vida não fique desonrada, para que ninguém mexa na tua honra, porque isso é um privilégio que Deus nos dá, a honra do Senhor sobre a sua vida. E nós tantas vezes perdemos bênçãos por causa das escolhas erradas que fazemos. Desonramos a nossa própria vida, desonramos então a Deus, e Deus tem muito a nos fazer, mas é nós que criamos obstáculos que impedem as bênçãos de Deus, os privilégios de Deus sobre a nossa vida, quando não permanecemos fiéis. A terceira, querida, e penúltima promessa do Senhor, farei de você coluna no santuário do meu Deus. Atenção, você que é membro dessa igreja, já que essa palavra é destinada a todas as igrejas em todo o mundo, na face da terra, o Senhor está dizendo, aquele que for fiel, eu farei dele uma coluna no santuário, do meu santuário. Se você está aqui, é membro dessa igreja, isso é uma questão de soberania divina. Foi Deus que te colocou aqui. É Deus quem tem sustentado a sua vida aqui e tem usado a sua vida como esteio, como uma maneira de essa igreja se estabelecer sobre a terra através da sua vida. Você foi escolhido por Deus, estabelecido por Deus para fazer parte da família memorial em Silva Jardim. Compreenda isso com uma visão além de você. Não é a sua escolha apenas, é a escolha de Deus sobre a sua vida. Reconhecer isso, querido, faz toda a diferença. Saber que Deus tem posicionado você neste lugar como coluna do santuário dele. A quarta e última promessa. Aos crentes da igreja em Filadélfia, vocês receberão
novos nomes. O nome de Deus, o nome da cidade santa e o nome de Cristo. Irmãos, o que significa isso? A verdade, gravar o nome de alguém era símbolo de posse. E agora o Senhor está dizendo: eu vou colocar sobre vocês o meu nome, o nome da minha cidade, o nome de Cristo, o nome de Deus sobre a sua vida. Ele está dizendo: aos que forem fiéis, terão cravados meu nome, um novo nome sobre a vida de vocês. Irmãos, eu quero resumir então o grande segredo de Filadélfia. Eles eram uma igreja, ela era uma igreja aparentemente fraca, pequena, talvez diante dos olhos humanos, pouca força. Mas o grande segredo da vida cristã, irmãos, é reconhecer mesmo que nós somos fracos e precisamos de Deus. Daí surge o poder da igreja do Senhor. É quando nós reconhecemos que somos fracos em nós mesmos e não temos força em nós mesmos, e que essa obra não é feita por nós, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E esse é o segredo para permanecermos de pé, para que essa igreja permaneça de pé, para que essa igreja seja a coluna da verdade neste lugar, nessa comunidade. E a carta de Filadélfia nos ensina a nos mantermos de pé com esse segredo: dependência total de Deus. Feche os teus olhos, ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, transforma a nossa fraqueza em força. E eu quero lembrar, ó Deus, dessa tua palavra hoje e interceder sobre esta igreja, declarando: Pai, porta aberta diante dessa igreja ao Senhor. Senhor, derrama quebrantamento nessa igreja, neste lugar, em cada crente, para que cada vida reconheça a sua fraqueza, para que caia todo e qualquer orgulho e vaidade. Confrontados pela tua palavra, assumimos então a nossa fragilidade diante do Senhor. Que a tua força se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Faça então dessa igreja uma coluna. Sabemos, ó Deus, que nós somos teus, somos do Senhor, que o Senhor cravou em nós um novo nome, o nome do Senhor Jesus, e temos diante de nós uma porta aberta, e que ninguém, ó Deus, desperdice essa oportunidade, para que ninguém toque na coroa da honra que está estabelecida sobre esta igreja. Deus, sobre esta igreja a tua honra, sobre esta igreja, Deus, a tua glória, sobre essa igreja o teu poder, e que essa igreja, Deus, se humilhe diante do Senhor, para que a seu tempo o Senhor a exalte. Guarda, ó Deus, o teu anjo aqui neste lugar, pois a tua palavra diz que a tua revelação, a tua mensagem é dada ao teu anjo, e que o anjo desta igreja está nas tuas mãos. Então, ó Deus, a este anjo e a sua família, cobre com as tuas mãos, sustenta com as tuas mãos. Ó Deus, se estabeleça e ande no meio da tua igreja, Pai, em Silva Jardim, que haja Jesus estabelecido no meio dela, para que todos vejam a sua glória e o seu poder. Nós dependemos do Senhor, e essa obra é do Senhor, e é para a glória do Senhor, e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus.